Eu queria contar uma história, essa história é verdadeira, e olha, quem viveu essa história não fez questão de guardar, então eu vou falar o nome dele, tá bem? Essa história de um moço, ele era bem jovem, e ele foi convidado para pastorear uma igreja. Ele era muito jovem, o nome dele era Tim, vocês conhecem ele? Algumas coisas que aconteceu com esse jovem, por exemplo, porque ele era muito jovem nessa igreja, os mais velhos não respeitavam ele. Ele não tinha autoridade dos mais velhos. Fora isso, irmãos, eu acho que ele não era muito feio, não. Porque a Bíblia diz que parece que ele tinha dificuldade com as meninas. Havia uma troca de olhares, eu não sei. Além disso, irmãos, essa igreja que ele assumiu estava lotada de heresias. Muitas heresias dentro da igreja. E essas pessoas, esses hereges, lutavam pela liderança da igreja com o coitado do Tim. E todas essas coisas fizeram muito mal a esse menino, e ele começou a chorar. E alguma coisa aconteceu com ele, irmãos, ele começou a sentir dores no estômago, ou ele tinha uma gastrite, ou ele tinha uma úlcera. E no final, esse menino simplesmente queria desistir do ministério. O Tim queria ir embora, queria largar o ministério. Que história pesada, irmão. Se você tivesse conhecido o Tim ainda jovem, se você tivesse cuidado do crescimento espiritual dele, e se você soubesse dessas coisas, você ia ou não ia mandar um recado para o Tim? Fala para mim. Você não ia ligar para ele? Você não ia mandar um WhatsApp para ele? Então, essa história, irmão, está na Bíblia. E esse famoso Tim, talvez você conheça, o nome dele é Timóteo. E o discipulador de Timóteo era quem? Era Paulo. Quando avisam a Paulo que Timóteo está tão mal a ponto de largar a igreja, é no mesmo momento em que dizem para Paulo que ele está no corredor da morte. Ele já está para ser decapitado. Ele já sabe que ele vai morrer. Irmão, você conhecendo Paulo como você conhece, você acha que ele estava mais preocupado com a cabeça dele ou com a vida do Timóteo? Fala para mim. Então, por causa desse menino, ele escreve 2 cartas para ele, e as 2 cartas têm um único objetivo: restaurar a fé do Timóteo. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1. Enquanto você abre, irmãos, eu quero te dizer, tem fase que você está bem, tem fase que você está mal. Tem fase que você está produtivo, animado, empolgado. Tem fase que você está instável, apático, inoperante. Quem aqui tem altos e baixos na vida? Levanta a mão. Só eu, né? Não, todo mundo. Quem gostaria de ter um Paulo para estar mandando um recadinho para você e dizendo, renova a minha fé, hein? Quem gostaria? Irmãos, é por isso que o título dessa mensagem é Todo Mundo Precisa de Cuidado. Todo mundo. Todo mundo precisa de um discipulador, todo mundo precisa de um ombro amigo, todo mundo precisa de um estímulo. Porque, irmão, tem hora que a gente cansa. Tem hora que a gente cansa, não tem hora que a gente cansa? Eu tenho um discipulador. O nome dele é o pastor Guy Key. Só que esse mês que começou agora, ele está se aposentando e indo de volta para os Estados Unidos. Eu estou ficando órfão. Isso é ruim demais, irmãos, porque a igreja dá problema. Vocês não são pastores, mas vocês devem saber. E às vezes as pessoas que você mais ama, às vezes são as pessoas que mais te atrapalham, que destroem, e aí você fica tão mal com o coração, que você fala assim, poxa, preciso ligar para alguém. E eu amo ter o pastor Gaiki, eu ligo para ele, e ele ri e fala, já vivi isso. Eu sei como é. Mas vamos ver o que Paulo fala para o nosso querido Timóteo, o Tim da história. 2 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Irmãos, eu uso a NVI, a Nova Versão Internacional. Eu decidi trocar da João Ferreira de Almeida,
por causa de um problema. Eu não tenho problema nenhum com a João Ferreira. Inclusive, eu decorei todos os versículos que eu conheço da Bíblia na João Ferreira de Almeida. Só que às vezes eu estou lendo e a pessoa não sabe o que é a oblação, vitupério, não sabe o que é neófito. Aí eu tenho que parar para explicar o português, eu não tenho que parar para explicar a Bíblia. Eu tenho que primeiro explicar o português, para depois explicar a Bíblia. E isso é muito triste, irmãos. Isso tem a ver com o discipulado. Eu posso contar uma história sobre isso? Contam que no Nordeste tinha um cara, sabe aquele cara cabra macho? O cara era matador, o cara era mau, o cara era tinhoso. Esse cara, irmãos, era conhecido na cidade, nem a polícia mexia com o cara. Para você ver como é que ele tinha influência. Um dia, esse cara, que era o pior cara, se converteu. Irmãos, e ninguém acreditava. Apesar dele andar com a Bíblia debaixo do braço, ninguém acreditava que ele tinha se convertido. E aí um dia ele está andando na rua, e ele passou em frente a um bar. E um bêbado, muito bêbado, só podia estar bêbado, virou para ele, parou na frente dele, olhou bem nos olhos dele e deu um tapão na cara dele. Chegou os dedos ficarem marcados, irmãos. E aí o matador, ele bufava de raiva. E o bêbado falou, ó, está escrito aí na tua Bíblia, que se alguém te der um tapa na cara, você precisa oferecer a outra face. Irmão, o cara respirou, virou o outro lado. O cara, do jeito que foi, voltou. Pau! Irmãos, o matador pegou uma peixeira, meteu na barriga do cara e abriu de baixo para cima e disse, também está escrito, batei, batei e abrir-se-vos-á. Sabe o que é isso? Falta de discipulado, porque o cara não entendeu a palavra. Irmãos, todo mundo precisa de cuidado, até esse matador precisa de cuidado. Vamos para o texto? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua obra, sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deixa eu orar mais uma vez. Deus, todo mundo precisa de ajuda. O Timóteo precisava tanto da ajuda do Senhor. Muito obrigado por essas palavras poderosas que o Senhor deu para o apóstolo Paulo. E por causa disso, um ministério foi restaurado. Um pastor foi assegurado no seu ministério. O Senhor cuidou daquele que estava em desespero. O Senhor restaurou a fé de alguém que estava perdido. Senhor, que todas as vezes que a gente precisar, a gente tem um ombro amigo. A gente tem uma pessoa que cuida de nós, um discipulador, alguém que coloca a mão sobre a nossa cabeça e mesmo que ele não souber falar nada de interessante, ele sabe orar. E o Senhor se manifesta através dessa oração. Que seja assim sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de novo, Paulo, ele está na beira da morte. Ele provavelmente escreveu essas cartas e talvez essa carta tenha chegado com Paulo já morto.
Quem assistiu o filme de Paulo? No filme de Paulo, ele lê algumas partes dessa carta enquanto Paulo é sacrificado. Irmãos, eu chorei demais. Até porque eu me identifico muito com Timóteo, um pastor jovem, não mais tão jovem. Mas em 98 eu era jovem quando eu comecei o ministério. Irmãos, essa carta foi o melhor de Paulo para Timóteo. Irmãos, o que você faz quando a sua fé está abalada? O que você faz quando não tem esperança para você? O que você faz quando você sabe que seu fim está próximo? Quais são as suas principais preocupações? Irmãos, a preocupação de Paulo é: eu não vou deixar meu filho sozinho. Eu não vou ver um discípulo meu ter a sua fé abalada, eu vou cuidar dele. Pergunta para a pessoa do seu lado: o que você faria se Timóteo fosse seu discípulo? Pergunta para ele aí. É minha essa água, né? Irmãos, eu acho que a gente faria de tudo para cuidar dele. Sabe o que Paulo pensou? Eu não vou perder Timóteo. Nem pensar, não. Eu vou restaurar o meu filho na fé. Eu vou vencer com ele a instabilidade dele. Eu vou dar um propósito de vida para ele. Eu vou cercar ele com a minha mão protetora. Irmãos, eu nem li aqui nesse texto, mas se você for lá para o final de 1 Timóteo, lá nos últimos versículos, você vai ver que tem dois caras que eram esses líderes hereges, que estavam disputando com Timóteo, e o apóstolo Paulo vê que esses caras estão lá disputando com Timóteo, um tal de Alexandre e Himeneu, e o apóstolo Timóteo escreve mais ou menos assim: olha, pega o Alexandre e o Himeneu e manda para o quinto dos infernos. Se você não acredita em mim, vá lá em 1 Timóteo, nos últimos versículos, que você vai ver mais ou menos isso escrito. Ou seja, Paulo quer cuidar de Timóteo. Irmãos, você pode ter ouvido essa mensagem e pensar: quem sou eu para cuidar de alguém? Eu mais preciso ser cuidado do que cuidar. Irmão, deixa eu te dizer, se existe uma coisa certa nessa vida, é o seu propósito. Qual é o seu principal propósito? Pastor, eu acho que o meu principal propósito é adorar. Vou te dizer, não é. Porque, irmãos, adorar é uma coisa que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Adorar é uma coisa que tem escrito na Bíblia? Tem escrito na Bíblia. Mas olha só, Jesus, quando ele fala sobre um propósito, ele faz um propósito maior do que esse, porque a adoração você vai fazer no céu, fica tranquilo. Mas pensa comigo, Jesus está nos seus últimos momentos, ele sobe ao monte, ele traz os discípulos, ele chega para os discípulos, ele fala: eu vou dar uma palavra final para vocês, guarda, se vocês esqueceram tudo que eu falei nesses 3 anos, guarda só uma coisa: vão e façam. Qual era o propósito da igreja? Ir e fazer discípulos. O apóstolo Paulo fez discípulos, sim ou não? Timóteo fez discípulos, sim ou não? Os discípulos de Timóteo fizeram discípulos, sim ou não? Fizeram. Se a fé chegou até nós, é porque discípulos fizeram discípulos. Glória a Deus. E glória a Deus porque hoje você está fazendo discípulos, não é isso? Quem são os seus discípulos? Irmãos, o propósito da igreja é um só. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Se você não sabe o que fazer: pastor, eu não canto bem, só quem diz que eu canto bem é o meu chuveiro, é minha mãe. Irmão, não vai cantar, vai fazer discípulo. E você que adora, vai fazer discípulos adorando. Um cuida do outro. Sempre foi assim na história cristã. Eu ainda não entendi, irmãos, porque quando hoje a gente fala em discipulado, a pessoa já vem na cabeça novo convertido. É verdade ou não é verdade? Eu vou falar em discipulado, 2 coisas você vai pensar na sua cabeça. A primeira é: onde estão os novos convertidos? E a segunda é: qual o material que você usa? É verdade ou não é verdade? Irmão, um dia você faz uma pesquisa no Google, a palavra discipulado. E eu vou te dizer, toda vez que você encontrar discipulado, você não vai encontrar nunca nenhum novo convertido. A maioria das vezes que você vai ver discípulo, é alguém falando de alguém que é líder. Moisés e Josué era novo convertido? Elias, Eliseu era novo convertido?
Irmãos, Novo Testamento, Jesus escolhe os 12. Os 12 eram novos convertidos? Não, os 12 já tinham formação. Eles eram judeus, eles tinham que ter decorado a Torá até o 12º ano, irmãos. Fazia parte da formação de um judeu. Irmão, deixa eu te dizer, se você acompanhar a história de Paulo, toda vez que ele vai falar com o discípulo é um pastor. No Novo Testamento é assim. Quer ver como é que é importante o discípulo? Por exemplo, você sabe qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Alguém sabe qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Foi o evangelho de Marcos. Quanto tempo Marcos viveu com Jesus? Não viveu. Então o que Marcos escreve sobre Jesus? Marcos era discípulo de Pedro. Então tudo que Marcos sabia sobre Jesus, quem ensinou para ele? Pedro. Irmãos, discipulado tinha que ser a coisa mais importante para os pastores. Porque pastor às vezes é um ministério muito solitário. Nós tivemos uma fase muito ruim alguns anos atrás, onde teve uma coleção de pastores se suicidando. Vocês viram isso? Eu recebi um vídeo de vários pastores dias antes de suicidar, todos eles rindo, todos eles felizes, aparentemente, mas todos eles com uma mágoa, uma dor no coração. A pergunta é: quem ouvia esses pastores? Agora, se o teu pastor precisa de discipulado, imagina a gente, meros mortais, né? Fala a verdade. Todo mundo precisa de cuidado. Irmãos, eu queria que a gente usasse o modelo de Paulo para restaurar alguém que está com a fé abalada. Um discípulo seu. Por exemplo, uma coisa que Paulo fez aqui, e eu quero sugerir que você faça com as pessoas que precisam, que é seu discípulo: mova o mundo espiritual com amor e clamor. Olha os versos 2 e 3, vai para a palavra. Irmãos, eu sou viciado na palavra, então tudo que eu disser, eu vou jogar de novo para a palavra. Vamos lá, a Timóteo, meu amado filho. Pergunta para vocês, Timóteo era filho de Paulo? Não era. Mas por que Paulo chama Timóteo de filho? Porque era um discípulo amado. Era como se fosse um filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas. Repete comigo: lágrimas. E desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Irmãos, Paulo já sabia que não ia encontrar Timóteo. Mas ele sabia duas coisas de Timóteo. Primeiro, que ele precisava de abrigo, precisava de colo. Segundo, ele sabia que ele estava chorando. Irmão, como Paulo foi sábio escrevendo essas coisas? Não parece que Timóteo está sendo pego no colo? Fala para mim. 3 versículos que mudam a vida. Paulo se coloca ao lado de Timóteo. Ele parece que está ali chorando ao lado dele. Ele fala: eu me lembro das suas lágrimas. Irmãos, Paulo abraça Timóteo como um filho. Ele fala: você é meu filho da fé, eu estou aqui com você. Irmão, todo mundo precisa de cuidado. Repete de novo: todo mundo precisa de cuidado. Se você tem um filho na fé que está desistindo, ame-o, cuide dele e nunca desista. Irmãos, um dos pais das missões modernas, inclusive tem um livro ali, Heróis da Fé, que você pode ver essa história. Hudson Taylor cresceu numa família cristã, mas ele nunca tinha aceitado Jesus. Um dia ele decidiu ler um folheto evangelístico. E olha o que Deus estava fazendo ao mesmo tempo, enquanto ele está lendo. A muitos quilômetros dali, naquele mesmo momento, sua mãe sentiu um peso na alma, uma responsabilidade especial pela vida espiritual do seu filho. Deixando as companheiras, retirou-se para ficar sós e rogar a Deus pela salvação dele. Horas seguidas, aquela mãe deixou-se ficar prostrada de joelhos em oração, até que sentiu a alma inundada da certeza, feliz, de que aquelas orações haviam sido ouvidas e estavam sendo respondidas. Irmãos, um dia, Hudson Taylor encontrou um caderno
da sua irmã e ele pensou que era seu. Mas ele descobriu que a irmã mais velha dele tinha decidido orar diariamente até que Deus a atendesse, concedendo a conversão do seu único irmão. A jovem que tinha escrito isso fazia exatamente um mês antes dele se converter. Olha o que o Hudson escreveu. Criado nesse ambiente e salvo em tais circunstâncias, talvez fosse natural que desde o princípio da minha vida cristã eu tenha sido levado a sentir que as promessas da Bíblia são totalmente verdadeiras e que a oração é de fato um acordo que se mantém com Deus, seja em benefício próprio, seja em benefício daquele para quem se busca a bênção. Ou seja, não deixe que ninguém perca a fé. Faça como Paulo, faça como a mãe de Hudson Taylor, Amélia Taylor. Mova o mundo espiritual com amor e clamor. Quem que você conhece dessa igreja que se perdeu e que você precisa orar para trazer de volta? Irmãos, a gente não desiste de ninguém. O mundo tem um monte de opção. Vila Isabel é lotado de barzinho aqui. Alguém que tem problema com isso, andar por aqui é um martírio. Mas irmãos, se vocês perderam alguém para a bebida, vai buscar esse filho espiritual. Vai buscar essa filha espiritual. Não deixa se perder não. Vai lá, liga para ele. Eu estou lidando com um rapaz que é meu discípulo, cara difícil, cara complicado. Toda vez que eu prego sobre perdão, ele some da igreja, porque ele não quer de nenhuma maneira perdoar a sogra dele. Tem umas 2 semanas que ele já não aparece na igreja. Eu mandei uma mensagem para ele hoje. Falei, irmão, estou com saudade de você. Vou pregar numa igreja, você não quer ir comigo? Resposta dele com todo amor, nem pensar. Você acha que eu vou desistir dele? Inclusive hoje a célula era na casa dele. A Milene não veio porque teve que ser lá em casa. Falei, vou bater na casa dele, vocês vão ver. Vou deixar ele embora não. Eu sei que ele está querendo fugir. Um cara difícil, irmão, que cara difícil. Cara complicado. O cara não consegue falar 2 frases sem uma grosseria. Eu rio na cara dele e falo assim, não adianta, irmão. Você não vai me jogar para fora. Eu não vou sair daqui, eu estou do teu lado. Pergunta para a pessoa do seu lado. Quem é o seu discípulo que é alvo das suas orações? Irmão, discipulado não é fácil não. Deixa eu te dizer, discipulado não é fácil não. Irmãos, eu tinha um discípulo, deixa eu te contar isso. Esse discípulo, irmãos, ele babava no meu ombro. Você acredita nisso? Às vezes, irmão, esse discípulo chorava comigo, e ele vinha e encostava o nariz aqui, e passava o nariz de um canto a outro, sabe quando? Ficava aquela marca aqui assim, ó. Fala, que discípulo ruim, pastor. Irmão, mas João Vitor cresceu. Hoje é uma benção. Um homem de Deus, cheio do Espírito. Esses dias eu estava ouvindo ele falar sobre o pensamento doutrinário dele. Eu falei, caraca, é igual o meu. Eu nunca sentei com o João Vitor para falar assim, eu penso assim, 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 assim. Mas a gente anda tão junto que ele sabe como eu penso, ele pensa muito parecido com o que eu penso. Inclusive, você tem o direito de pensar diferente, tá? Só para deixar claro aqui. Irmãos, mas discipulado é isso, é cuidado, é um perto do outro. Uma vez me perguntaram qual a melhor definição de discipulado. Alguém sabe qual significa a palavra discipulado? Discipulado significa andar junto. Andar junto. Essa palavra nem é da igreja, sabia? Os filósofos gregos já usavam a palavra discipulado. E o sonho de um discípulo grego era ser coberto com a poeira dos pés do filósofo, que ele estava tão próximo que a poeira dos pés do filósofo pegava nele. Irmão, a melhor definição que eu tenho para discipulado é vida na vida.
você convive comigo, você aprende as minhas qualidades, e infelizmente você também aprende os meus defeitos, e você vai aprender e vai descobrir que eu sou normal. Esse é o problema. Às vezes tem alguns pastores que são tão santos que você não consegue perceber que ele é pecador. Eu não, irmão, você vai andar comigo, você vai perceber, eu sou normal, eu acerto, eu erro, eu erro tentando acertar, então está tudo bem no final. Mas eu queria que você pensasse sobre isso quando você estiver cuidando de alguém. E sabe o que você faz? Faz igual a Paulo com Timóteo. Traz à memória as grandes histórias do passado. Olha o verso 5 e 6. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Repete, minhas mãos. Irmãos, lembra que nessa igreja tinha lá os caras hereges que disputavam com o Timóteo a liderança da igreja? O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Irmão, eu não sei quem são esses caras, eu não impus minha mão sobre eles, eu sei quem é você. Você é meu filho, você é meu discípulo. Paulo pega as histórias do passado e começa a reavivar as histórias na vida de Timóteo. Fala, Timóteo, se você desiste da fé, se você desiste do seu ministério, o que tu vai falar para tua avó Lóide, mulher de oração cheia do Espírito? Você vai chegar lá, ela vai fazer o que contigo? Ela não vai te dar um chega para lá, não? Tua mãe Eunice, mulher de oração, você vai falar o que para tua mãe? Vai falar o que? Irmãos, não tem como. Você acha que foi à toa que Paulo lembrou essas histórias? Irmãos, eu não sei como é que era sua mãe. Minha mãe era uma mulher muito especial. Minha mãe era uma mulher de Deus. Minha mãe era uma mulher cheia do Espírito. Eu tinha uma senhora que era minha avó de criação. O apelido dela era Mãezinha. Adelina o nome dela. Nunca vi ninguém chamar ela de Adelina. Ela se converteu, irmão, sozinha. Ela, quando chegava um seminarista novo na igreja, coitado do rapaz, ela convidava para ir almoçar lá na casa dos meus pais, e ela, meu irmão, ela fazia milhares de perguntas. Coitado do menino, o menino tinha que ser bom em teologia, sofria na mão da minha avó, mulher de Deus, cheia do Espírito. Ela perguntava uma atrás da outra, ela não parava. Minha avó, quem já viveu isso? Minha avó, essa avó de criação, irmãos, a gente não podia deixar ela orar na hora do almoço. Não podia. Por quê? Porque ela orava por cada missionário que ela conhecia. Só que ela tinha uma lista que tinha mais de 40 nomes. E ela sabia as histórias dos missionários. Irmão, a gente fez poucas vezes para nunca mais. Não tinha micro-ondas nessa época. A gente comia comida muito fria. Porque ela lembrava de todo mundo, ou como a velhinha lembrava de todo mundo, orava por todo mundo. E minha mãe era uma mulher especial, irmãos. Deus falava as coisas ao ouvido dela. Eu lembro de uma época que eu estava fora da igreja, estava meio esquisito, estava fugindo de Deus, e eu escondia as coisas, ninguém sabia de nada que eu estava vivendo, e minha mãe preparava um café da manhã para mim. Eu sentava, ela sentava na minha frente, e ela falava assim, você me conta ou eu te conto? Irmão, eu tremia, um arrepio vinha assim, ó. Ela falava, você me conta ou eu te conto? Eu conto tudo, já peço perdão agora. Irmãos, por que essa história é importante para mim? Porque eu sei o legado da minha mãe, eu sei o legado da minha avó, eu não posso desistir de quem eu sou. Porque se eu desisto de quem eu sou, tem uma história antes de mim que fala mais do que eu. Então o apóstolo Paulo vira para ele e fala assim, fala a verdade que você vai largar essa igreja de Éfeso, você vai embora, você vai falar o que para tua avó? Você vai falar o que para tua mãe? Irmão, não tem jeito. Então quando seu discípulo estiver desistindo, Lamentações 3:21 nele, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória dele as grandes coisas do passado.
Vira para a pessoa do seu lado e fala para ela: não deixe que seu discípulo perca a fé. Faz igual Paulo, traz à memória as coisas que ele já viveu. Não, irmãos, assim, aqui também deve acontecer, lá na igreja, as pessoas vindo para mim e falam assim: pastor, estou saindo, estou indo embora. Eu falo: tá bem, eu vou dizer que não posso dizer que não, se a pessoa está decidida aí. Eu falei: vai, irmão, vai, que Deus te abençoe lá naquele lugar, mas foi tão bom te ver se converter, foi tão bom quando, naquele dia que a gente orou pela sua mãe, e você viu ela se converter, se batizou aqui, foi tão bom naquele dia que ela foi curada, que a gente estava orando, lembra do problema do coração, e a gente estava orando por ela, foi tão bom naquele dia que você conheceu a menina que a gente estava orando, que eu casei vocês, foi tão, irmão, a maioria sai, mas sai de lá assim, tipo assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Irmãos, eu trago a memória. Até, mesmo que ele saia, ele sabe: eu tenho uma casa espiritual. Hoje de manhã, irmãos, tem uma irmã que ela saiu da igreja, porque ela mora em Campo Grande, a igreja é em Copacabana. Só que ela mandou mensagem ontem à noite, o marido dela morreu. O enterro era hoje de manhã. Eu fui lá. Cheguei lá, ainda não tinha nenhum pastor. Ela virou para mim e falou: eu sabia que o senhor vinha. Eu não sou mais o pastor dela, mas ela sabia que ia estar lá. Irmão, tem coisa que você precisa lembrar as pessoas, porque você ministra na vida dela, você cuida dela, você orienta elas, senão a gente não vai perder ninguém, em nome de Jesus. Terceira coisa que você vai fazer com esse discípulo: mude completamente a perspectiva dele. Verso 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, não deixa ninguém se concentrar nos problemas, porque quando você se concentra nos problemas, parece que eles vão aumentando. Você vai botando uma lupa nos problemas, e os problemas vão aumentando, vão aumentando. Ah, como eu sofro, ah, como eu estou triste, ah, como eu estou abalado, ah, como as coisas me derrotam. Não, irmão, muda a perspectiva. Paulo virou para Timóteo e falou assim: você não é covarde, você não tem espírito de covardia, pelo contrário, você tem todo o poder, você tem o poder de Deus nas suas mãos, você tem sabedoria, você tem amor, você tem equilíbrio. Não desiste não, irmão. Irmão, às vezes a pessoa se concentra no ruim. Eu tenho um rapaz que ele é meu discípulo, que ele é radical assim para algumas coisas. Então, por exemplo, ele estava esses dias com o filho dele, e o filho dele falando como ele sofre, porque o videogame dele tinha queimado, e ele queria morrer, porque a vida dele é tão ruim. Sabe o que esse cara fez? Pegou esse menino e levou no hospital do câncer, para ele conhecer as crianças que estavam lá, e foi lá, apresentou as crianças e tal, saiu, entrou no carro, o menino entrou no carro. Ele perguntou: qual o seu problema mesmo? Ele falou: não, papai, eu não tenho problema nenhum. Problema nenhum. Irmãos, todo discípulo precisa ser motivado com as coisas corretas. Não bota para baixo não, bota para cima. Enche de fé, enche de esperança. Foi isso que Paulo fez no verso 7. Falou assim: ó, Deus não deu a você espírito de covardia. Joga esse negócio fora. Você é um cara inteligente, você tem poder, tem amor e tem equilíbrio. Não, vão para cima. E a quarta coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos: avance e não recue, porque a vitória é certa. O verso 8 ao verso 10, eu não vou ler tudo, já deu 9 horas ali, mas o apóstolo Paulo fala: ó, para de se envergonhar de Deus, e outra coisa, não se envergonha de mim não, porque Deus chamou a gente para uma santa vocação, um santo ministério, um santo chamado. Deus deu uma determinação para nós, irmãos. Deus nos deu graça, Deus manifestou o seu poder sobre nós. Timóteo, você não tem que se preocupar com nada. No final do verso 10, ele fala: Jesus tornou inoperante a morte. Hoje eu falei isso no enterro. Eu falei: gente, vocês não precisam se preocupar com o Miro. Isso aqui não é um adeus, é um até logo.
Ele se converteu, ele aceitou Jesus. Quem está melhor agora é ele, não é a gente. Então quem quiser se despedir, se despede, mas dá até logo, porque daqui a pouco a gente está lá também. Irmãos, Jesus tornou inoperante a morte, Ele trouxe à luz a vida, Ele trouxe a imortalidade pelo reino, em nome de Jesus. Paulo percebe a crise de Timóteo, Paulo percebe a destruição de Timóteo. Paulo fala: filho, não se envergonhe de falar nem de mim nem de Deus, porque o que o diabo mais quer é que você tenha vergonha de falar o evangelho. Esse é o papel principal do diabo. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você, essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, mas essa é a minha opinião. Quando você é novo convertido, o que o diabo mais quer é roubar a fé. Entende isso? Por exemplo, em Mateus capítulo 13, ele fala sobre a semente que cai à beira do caminho, que o diabo quer roubar a semente. Mas você já percebeu que o diabo só aparece na primeira vez? Tem outros 3 terrenos, tem outros 3 momentos em que o diabo não está. No segundo momento, irmãos, o diabo muda a estratégia, que é quando está lá com as pedras, que não cria raiz, vem o sol, queima, e acabou e mata a planta. Nessa hora, ele diz que as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, esconde a pessoa. Morreu a planta, mas no terceiro, por exemplo, ele fala que lá o texto, essa árvore, pensa, irmãos, numa mangueira frondosa, bonita, mas em volta dessa mangueira está cercando uns espinhos, e toda vez que surge um fruto, esse fruto é furado por um espinho. A pergunta que eu faço para você: uma mangueira que está cercada por espinhos, morre? Não morre. Você sabia que não? Não morre. Tanto que o texto não diz que essa árvore morreu. O texto diz que a árvore ficou infrutífera. Então eu quero te dizer, no início da sua fé, o diabo quer roubar a sua fé. Você quer desistir? Não, desiste disso. Não, está tudo errado. Quando você toma uma decisão mais profunda, o diabo taca problema, dificuldade para você desistir, mas chega uma hora que ele não quer mais roubar a sua fé, ele quer roubar os seus frutos. Porque ele sabe que a sua fé já está enraizada, você vai para o céu, você está com Deus, ele vai proibir de você de alcançar a sua família. Ele quer atrapalhar você de alcançar os seus vizinhos. Ele quer atrapalhar você de alcançar os seus amigos. É por isso que em Mateus 13, diz que o único que ouve a mensagem de verdade é aquele que caiu em boa terra e produziu fruto a 30, 60 e 100 por 1. Se você quer ser de Deus, você precisa ser frutífero. Entendeu? Por que Deus chamou você para fazer discípulos? Irmãos, porque através de você, outros vão chegar à fé. Através de você, outros vão chegar à fé. Pastor, quantos membros tem essa igreja aqui? 100 membros, glória a Deus, que bênção. Eu queria chegar a 100 membros, é a minha oração. Eu estou com 68 lá, 100 membros. Mas imagina, irmão, quantas cadeiras tem aqui? 140. Imagina que esses 100 membros, irmãos, em um ano, 365 dias, eles evangelizam um a cada dia, mas ao invés de ter 365 decisões, tem só uma decisão. Que trabalho ruim, né? 365 dias evangelizando, só uma pessoa se converteu, mas essa pessoa se batiza, entra para a igreja, permanece na fé. Se cada pessoa aqui alcançar uma pessoa por ano, no segundo ano vocês vão ter um problema, porque 100 se tornam 200. Esse é o problema, irmãos, porque a maioria das igrejas concentram a fé em você mesmo. Você vem para a igreja para saber o que você quer de Deus, o que Deus quer de você. Você ministra de si sobre si. É um movimento que fica assim, em si mesmado, em você mesmo. Mas você nunca se perguntou, porque Jesus falou que os 2 mandamentos do Novo Testamento são o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Irmãos, isso é uma relação em que, assim como você ama a Deus, você ama o próximo. Toda igreja deveria crescer. Quanto mais você ama a Deus, mais você alcança o outro. Quanto mais você ama a Deus, mais você alcança o outro. Quanto mais você ama a Deus, mais você alcança o outro. O problema da gente, irmãos, que talvez seja um problema da minha igreja também, é que a gente não entendeu que o propósito maior dos irmãos é fazer discípulos. E porque nós não fazemos discípulos, nós não nos tornamos frutíferos. E porque nós não nos tornamos frutíferos, o nosso problema fica sempre em cima de nós mesmos. E a gente nunca pensa no outro. Eu tenho problema às vezes com português. 2 palavras eu tenho problema na Bíblia. Sinceramente, irmãos, eu vou confessar para vocês. A primeira palavra que eu tenho problema na Bíblia é cristão. Eu acho que não deveria ser essa palavra. Sabe o que significa a palavra cristão? Na Bíblia? A palavra cristão significa pequeno Cristo. O que deveria ser em português, irmão? Cristinho. E aí a gente já ia entender, se uma pessoa se chamasse de cristão, quem é você? Eu sou um cristinho. Aí a pessoa já ia entender, você é um pequeno Cristo. Da onde saiu esse superlativo? Fala para mim. A gente pensa em cristão, a gente não sabe que o fato de você ser cristão, isso torna de você um pequeno Cristo. Essa era a ideia, a palavra foi feita para isso. Esse é o conceito. E a segunda palavra que eu tenho problema em português é próximo. Que a gente não usa essa palavra para nada, não significa nada para a gente. Então, ama o seu próximo. Eu gosto do inglês. Sabe como é que é no inglês, próximo? Quem sabe como é que é no inglês? É neighbor. Aí você vira para uma pessoa e fala que ela tem que amar o seu neighbor. O que um americano entende? Que ela tem que amar o vizinho dela. Porque neighbor significa vizinho também, além de próximo. Aí o pastor fala na igreja, você tem que amar o seu próximo, aí você visualiza um cara da Índia que você nunca vai ver, que você tem que amar, que você nunca vai estar perto dele, e você fala assim, meu Deus, eu preciso contribuir muito com missões, porque eu nunca vou poder fazer nada para o reino de Deus. Quando você não pensa que o próximo é o cara que está próximo, aí você não alcança o próximo, aí você não faz discípulos, a igreja não cresce, e você acha que o problema está no pastor. Irmão, acorda. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, dizendo que Paulo não desistiu nem um momento do seu discípulo, Timóteo. Paulo resolveu todos os problemas de Timóteo. Paulo se preocupa tanto com Timóteo que ele falou, para o seu problema no estômago, tome água misturada com vinho, vai dar uma queimada nesse negócio, vai dar uma liberada para você. Irmãos, tudo que Paulo podia fazer por Timóteo, ele fez. Quem a gente está cuidando? Pastor, eu não estou cuidando de ninguém. Irmão, shame on you. Vergonha. Porque nós fomos chamados como cristãos para cuidar de gente, para cuidar de vidas, para irmos e fazermos discípulos. Irmão, se você tivesse uma preocupação, olha só, são 16 anos de igreja, se a gente tivesse uma preocupação de fazer um discípulo a cada 4 anos, essa igreja tinha 4 do tamanho que ela tem hoje. Um discípulo a cada 4 anos. Está certo, né? Minha conta está certa, graças a Deus. Eu fiz direito, não fiz matemática. Mas você percebe como o diabo nos engana? Você percebe como esses espinhos envolvem a árvore que deveria, a principal de uma árvore é dar fruto. Você nunca se perguntou por que Jesus chegou diante de uma figueira e mandou ela secar? Jesus não gostava de ecologia. Jesus era contra as plantas, Jesus odiava as plantas. Por que ele mandou a figueira secar, irmãos? Porque a figueira tinha um propósito, e um único propósito. Qual era o propósito da figueira? Dar figo. E Jesus falou, infelizmente você não cumpriu o seu maior propósito.
E o texto diz que a figueira era frondosa, era bonita. Irmãos, olha comigo, vê se às vezes você não está se preocupando com a igreja ser bonita, ao invés de estar alcançando pessoas. Não estou dizendo que a igreja tem que ser bonita, não. Inclusive a igreja de vocês é bonitona mesmo. Uma bênção. Mas eu queria que a gente tivesse o mesmo zelo que a gente tem pelas coisas, que a gente tivesse pelo propósito, porque você foi chamado para cuidar de gente. Irmão, todo mundo precisa de cuidado. Eu quero dizer sobre a sua vida. Você precisa de cuidado, você precisa de discipulado, a gente precisa. Mas também você precisa cuidar de alguém. Cuidar de alguém. Deixa eu te dizer, irmão, eu vou terminar aqui, mas eu quero falar uma coisa final. Concorda comigo que quando você aceita Jesus, todos os seus pecados foram perdoados? Quem concorda comigo, diga amém. Concorda que no momento você está santo, limpo, purificado? Diga amém. Concorda que se Deus quisesse, Ele podia esticar a mão e falar, vem para cá, você já está pronto? Poderia sim ou não? Diga amém. Ele já fez antes. Ele fez com Elias, Ele fez com Enoque. Por que Ele não faz com você? Porque você está aqui ainda com um propósito. Assim como você foi alcançado, você precisa alcançar. Assim como o Evangelho chegou até você, o Evangelho precisa passar através de você. Irmãos, melhor é dar do que receber. Às vezes a gente pensa em dinheiro, mas tudo que a gente tem. Na igreja batista, a minha igreja é uma igreja batista, quando a gente fala de dízimo, a gente inclui no dízimo tudo aquilo que você tem, que é seu tempo, seus talentos, suas habilidades e seu dinheiro. Tudo é dízimo. A pergunta é, quanto do seu tempo você tem dedicado ao Senhor? Quanto das suas habilidades você tem dedicado ao Senhor? Quanto dos seus dons servem ao Senhor? Eu vou em igrejas, irmãos, onde eu já tive numa igreja, onde um cara era CEO de uma grande empresa, inteligentíssimo, cabeça do cara está sempre pensando em coisas novas para a igreja dele. Irmãos, eu não sei o que acontece, quando o cara entra na igreja, ele emburrece, e ele não consegue ter uma ideia boa para ajudar a igreja a crescer. Agora, se esse cara tem tanto conhecimento, habilidade, entendimento, ele não podia chegar para o pastor e falar assim, pastor, deixa eu dar uma ideia para você. Pastor, se você metesse um negócio assim, 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 usando esses princípios aqui de propaganda, eu estudei isso em marketing, eu posso usar isso aqui para o reino. O que você acha, pastor? Gente, não ia ser uma benção? O problema, irmãos, é que às vezes a gente não sabe que aquilo que Deus nos deu serve ao reino. Quero encerrar essa mensagem. Eu quero dizer para você, Deus pode usar a sua vida. Só que quando você pensar em que todo mundo precisa de cuidado, começa a se preocupar quem está do seu lado, porque essa pessoa precisa de cuidado também. Na sua família, porque na sua família precisa de cuidado também. Na sua vizinhança, porque precisam de cuidado também.